A minha entrevistada de hoje será a Claudineia Santos Pereira. A Claudineia é advogada, tem MBA em Gestão Jurídica de Seguros e Resseguros pela Escola Superior Nacional de Seguros, FUNENSEG. É pós-graduada em Direito Tributário e Processo Tributário pela Faculdade ATAME. É mestranda em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento pela UniRV. E o tema da nossa entrevista será a importância do seguro agrícola para o produtor rural. Claudineia, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem sim, graças a Deus. Você está na nossa capital do estado de Goiás, Goiânia. Como é que está a nossa capital? Muito boa, a cidade está fresquinha, esses últimos dias tivemos uma redução da temperatura e o clima está bem agradável. Tá bom, graças a Deus está ameno. Tá precisando de chover, né? Esse ano parou de chover tão mais cedo, né? Verdade, estamos aí na expectativa de uma chuva. Falando em chuva, nós vamos falar de seguro agrícola, daqui a pouquinho a gente vai entrar no tema. E, recentemente, o estado do Rio Grande do Sul passou por um problema seríssimo com excesso de chuvas. Nesse momento é que a gente sente a importância do seguro agrícola, né, Claudineia? É verdade. É importante a gente falar sobre essa modalidade do seguro e antes vou fazer uma pequena introdução. O que seria o seguro? Na verdade, o seguro ele tem como objetivo proteger imprevistos que causam danos, né? E que causam danos financeiros, pode causar danos também, inclusive à vida, né? Como aconteceu aí no Rio Grande do Sul, muitas mortes. Mas por que o seguro é importante? Porque ele tem uma função social. Essa função social é tranquilizar os indivíduos na modalidade de que, quando você contrata um seguro e ocorre aquela previsão, aquele imprevisto que você já temia antes, né? Um incêndio, ou excesso de chuvas, como aconteceu, ou uma seca, né? Então, você tem a sua perda na sua produção, no caso do seguro rural, né? O seguro agrícola. E aí você vai ficar com aquele prejuízo. Muitas vezes você não tem nem condições de suportar esse prejuízo, porque você tem que suprir alguns financiamentos, né, pagar os insumos e entre outras despesas da sua produção. E o seguro vem justamente para te proteger. Ele vai, na medida do que você contratou, ele vai te indenizar como se aquele fato, aquele imprevisto não tivesse ocorrido. Ele vai restabelecer o seu negócio, né? Na medida que você vai receber aquela indenização e vai continuar com a sua produção normalmente. Então, o seguro agrícola tem essa função de permitir que você, mesmo diante de uma situação adversa, né, uma seca, ou um excesso de chuvas, como a gente tem visto lá no Rio Grande do Sul, para que você não tenha prejuízo com a sua produção, que você consiga cumprir com seus compromissos financeiros e também consiga receber indenização como se aquela produção tivesse sido de fato colhida. E quem paga isso é a seguradora, contratada por você, mas na verdade, a seguradora administra um fundo, que é um fundo da mutualidade. O que significa? Todos nós que contratamos seguros em todas as regiões do país, nós contribuímos para esse mútuo, para esse fundo comum. E a seguradora nada mais faz do que administrar esse fundo, recebe essas receitas, esses prêmios, e na medida que ela tem a sinistralidade, como nós tivemos agora lá no Rio Grande do Sul, ela paga essas indenizações. Então, o que a gente faz? A função social é porque a mutualidade, que são todos os indivíduos, contribui para que aquele que passou por dificuldades receba suas indenizações e possa continuar com seu comércio, com sua colheita, com a sua produção normal. Ô, Claudineia, o brasileiro, parece-me que ele não tem a cultura do seguro. Tanto é que eu vi uma informação um dia desses que eu achei bem interessante, das grandes nações produtoras de alimentos do mundo, o Brasil foi a única que reduziu a quantidade de seguros contratados, seguro agrícola.
contratados. Então, muitas vezes o produtor vê isso como uma despesa, como um custo e não como um benefício. Como mudar essa cultura? A gente precisa transmitir conhecimento, porque especialmente nos países europeus, entre outros, essa cultura já está disseminada que o seguro vem para fortalecer a economia do país. Então, as pessoas já entendem que o seguro é necessário, e não é só uma oportunidade de se gastar com aquela contratação. Então, as pessoas têm que entender, da mesma forma que nós temos hoje uma consciência de que precisa contratar o seguro do seu automóvel, porque pode acontecer um acidente, pode acontecer um furto, e você precisa restabelecer aquela sua forma de condução, o seguro agrícola precisa também ser disseminado a esse ponto. Os produtores, seja aquele pequeno produtor, seja aquele produtor em escala, ele precisa entender que o seguro faz parte do seu próprio negócio. Ele precisa ser inserido não como uma despesa, mas como um investimento necessário. Por que muitos hoje não têm essa cultura do seguro? Porque entendem que é caro. É um custo muito caro. E muitas vezes não tem a informação de que o governo federal, ele traz sim incentivos. É claro que esses incentivos, ele é muito mais destinados ao pequeno produtor, porque tem uma escala de valores, né, tem um limite máximo, mas o governo federal, ele participa no preço do seguro, na medida que quando você contrata um seguro, você pode ter esse subsídio de 20% até 40% do preço do seguro. Mas muitos produtores rurais não têm essa consciência, não têm essa informação. Então, eu acredito que só vai mudar a cultura do país quando as pessoas tiverem mais informações, conhecer os seus direitos, conhecer o que o seguro de fato cobre e tirar aquela ideia de que o seguro nunca vai cobrir, eu vou pagar o prêmio, mas na hora do sinistro eu não vou receber. O que ele precisa é conhecer o seguro, ter clara a sua necessidade na hora da contratação para que ele contrate uma cobertura que seja aderente ao seu risco. Não é porque a lavoura do lado contratou um seguro que o seu vai ser igual. De repente, você tem uma lavoura que sofre outros ataques, seja decorrentes de pragas ou outro tipo de cultura. Então, o seu seguro vai ser diferente. E é essa consciência que o produtor precisa ter. E buscar informações, buscar, inclusive, os incentivos que o governo permite que você, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tenha, que é esse estímulo da participação do preço do seguro, que é super interessante, né? Que varia entre 20% a 40%. E é interessante que nós estamos numa região que é uma das mais importantes produtoras de alimentos do país, que é a região Centro-Oeste, né? Os estados aí de Mato Grosso do Sul e Goiás. Porém, é uma das regiões que tem menos tradição de contratação de seguros. O sul do país, onde aconteceram todas essas tragédias, é o local onde mais se tem essa consciência do seguro. E eu acredito que muitos produtores lá no sul só não vão ficar em situação pior do que já estão em função de terem contratado o seguro, né? Exatamente isso. A região do Sul é o primeiro na contratação de seguros e o Centro-Oeste está ficando em terceiro lugar. Por que isso? Talvez também porque nós somos privilegiados. Então, aqui a gente consegue ter um clima mais ameno, as pessoas talvez acreditam que é aquele autosseguro, né? Eu assumo as consequências daquela minha produção se acontecer. Então, ele acaba achando que vai economizar com o seguro, porque quando acontecer, ele consegue assumir esse prejuízo. Mas lá na região do Rio Grande do Sul, eles sofrem um pouco mais, porque o clima, né, é um pouquinho mais sofrido para a produção rural. Então, eles têm muito mais incidências de chuvas, granizo, e isso acaba prejudicando muito a produção. Então, lá está mais disseminado a cultura da contratação do seguro. E grande parte das indenizações são, de fato, destinadas à região do Sul.
justamente por isso, porque eles buscam mais essa proteção das seguradoras e já se tornou uma necessidade para que as empresas possam, de fato, seja as empresas rurais, como também o produtor rural, possa sobreviver. Porque numa incidência de que todo ano ele possa ter uma geada e possa atrapalhar o desempenho da sua lavoura, né, da sua plantação, ele não conseguiria se autossegurar sozinho. Ele precisa, de fato, contratar o seguro para que todo ano ele possa ser beneficiado com as indenizações. Então, há realmente essa questão da consciência. Quando acontece um caso como esse do sul do país, onde houve uma catástrofe que ninguém esperava, um excesso de chuvas, houve uma devastação das lavouras e houve um excesso de sinistros, o valor do seguro, nesse caso, ele sobe? Por exemplo, daqui para a próxima safra, os gaúchos, eles devem pagar mais pelo seguro? A seguradora faz uma análise de sinistralidade. Ela não vai só penalizar a região do sul, não é isso, não é esse o objetivo. Ela vai analisar a sinistralidade do produto como um todo, e depois ela vai analisar o que ela poderia majorar na taxa do produto. Mas isso é feito após todas as indenizações. Então, na região do sul, como aconteceu recentemente, a gente ainda não tem previsão final de todas as indenizações. Hoje, estima-se em torno de 1 bilhão e 700 milhões de indenização, mas ainda não se sabe se é a totalidade ou não, porque ainda está muito na fase de apuração dos prejuízos na região. Mas em relação ao seguro rural, estão se estimando em torno de 27 milhões de indenização. As seguradoras fazem uma análise como um todo e do produto. E aí ela analisa, porque vai ter regiões que ela não teve sinistralidade. Então, essa região ajuda na apuração total da sinistralidade do produto. Então, pode ser que ela tenha, não necessariamente, que majorar a taxa da região. Por quê? À medida que as outras regiões não têm uma sinistralidade e ela esteve um pagamento de indenizações compatíveis com o que era esperado, ela não precisa sobretaxar. E aí, os produtores da região não teriam um aumento de custo. Mas tudo isso vai depender de cálculos matemáticos que ela fará depois de todas as indenizações. E, normalmente, quando há uma expectativa de sinistralidade bem maior do que se projetava, ela consegue diluir isso em taxas compatíveis para que toda a sociedade possa contribuir e não prejudicar somente aquela região que foi já prejudicada com essa situação. Então agora você vai me tirar uma dúvida. Lá no início você falou da mutualidade, né? Quer dizer, as seguradoras vão administrar ali um valor que foi pago por muitos. No caso de um excesso de sinistralidade, como aconteceu no Sul agora, não corre o risco de nenhuma dessas empresas quebrar? Não corre o risco, porque existe o seguro rural no país, ele é muito bem fiscalizado. Nós temos uma superintendência de seguros privados, que é a SUSEP, que ela faz todo um trabalho de fiscalização das seguradoras. Como que ela faz isso? Ela faz uma previsão. Seguradora, você para comercializar um seguro e dar uma garantia de 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões, você precisa ter um respaldo financeiro para isso. Então, ela fiscaliza e só permite que se comercialize os seguros dentro da capacidade de indenização das seguradoras. Então, nesse sentido, a nossa legislação é muito rigorosa. Então, uma seguradora não pode vender e comercializar um risco maior do que ela pode assumir. Além disso, nós temos também a chamada contratação de resseguros. O que é o resseguro? Uma seguradora contrata um seguro com um produto rural e, à medida que ela entende que há um risco muito intenso naquela produção, ela pode submeter esse contrato de resseguro. O que ela chama? Ela chama um ressegurador, que pode ser tanto a empresa nacional ou estrangeira, e fala: vai diluir comigo esse risco? Vamos assumir juntos esse prejuízo?
E aí, da mesma forma que também recebem as receitas, né? Então, ela faz, é como se fosse um seguro do seguro. A própria seguradora transfere parte do risco dela para uma resseguradora. Então, com certeza, esse prejuízo do Rio Grande do Sul, ele não vai ficar somente na fase de pagamento pelas seguradoras que contrataram. Com certeza, muitos desses contratos de seguro também têm a intervenção de resseguradoras, que participam na medida do que ficou firmado nesses contratos. Então, não tivemos, até a eventualidade, nenhuma comunicação de que uma seguradora teria suportado um prejuízo que pudesse desestabilizar as indenizações, até mesmo porque esse seguro agrícola ele é muito bem fiscalizado e a contratação dos valores muito bem orientadas pela SUSEP. Claudinei, eu acho que uma das grandes confusões que existem é de que tem produtores, tem pessoas que acreditam que o seguro vai pagar o lucro, e não é o caso, né? Por exemplo, suponhamos que eu seja um produtor rural, plantei lá a minha lavoura de soja e eu estava com uma expectativa de colheita de 70 sacas por hectare, mas nós tivemos um problema climático e eu colhi apenas 30. Não é que a seguradora vai me pagar a diferença que eu teria de lucro e colocaria no bolso, né? Ela vai pagar uma diferença, deixa eu ver se eu estou certo. Se eu estiver errado, você vai me corrigir, por favor. Ela vai me pagar uma diferença que eu teria que cobrir as despesas. Seria mais ou menos isso? Nós temos algumas modalidades desse contrato de seguro, tá? Então, Ah, tá. você pode contratar um seguro que é só para garantir a sua produção. Então, olha, eu tive uma seca, não colhi, então eu quero contratar o seguro para plantar novamente. Então, o seguro vai Uhum. cobrir a nova plantação, né? E tudo isso é muito previamente definido. Então, a seguradora já vai saber previamente qual que é esse custo de produção e definir com você os limites. Então, você já fez uma escolha de qual cultura você vai plantar e qual é a necessidade dos insumos também. Então, a seguradora já tem previamente qual seria esse custo da produção. Sendo necessário, você, então, recebe esse valor do custo da produção. Mas também nós temos o seguro mais completo, que ele vai garantir também o custo da sua produção. Então, nós teríamos a oportunidade do produtor, olha, eu não colhi a quantidade que eu tinha previsto. E agora eu quero receber a diferença. É possível. Só que no ato da contratação do seguro, você já vai definir com a seguradora. Ela vai estabelecer com você qual que seria o teto máximo dessa produção. Então, você estima que vai ser colher 10 sacas ou 100 sacas naquela região como um todo, e a seguradora avalia, olha, pelas condições da região, pela análise do seu CPF, pela análise das colheitas anteriores que você teve, eu vou te garantir só 80. E aí isso fica previamente estabelecido no contrato de seguro. Quando você começa a colher, você aciona a seguradora. Olha, eu já identifiquei que eu tenho perda, a seguradora vai lá e faz essa avaliação. Quando você termina de colher, a seguradora faz esse cálculo do que de fato você teve de prejuízo. Se você, olha, de fato, eu contratei com você os 80% e você teve 70%, a seguradora vai pagar essa diferença. Então, é possível contratar essa modalidade de seguro, sim, mas você vai definir previamente com a seguradora. Quanto mais experiência de contratação de seguro você tem com a seguradora, com o mercado, mais ela te permite chegar bem próximo do que você de fato almeja. Por exemplo, olha, você já tem investimento alto em tecnologia, você utiliza meios, né, que permitem uma produção sempre coerente com a sua expectativa de colheita. Então, a seguradora chega muito próximo da sua realidade. Ela pode chegar aí no 100% que você almeja mesmo. Agora, não, é a primeira vez que eu contrato o seguro. A seguradora ainda não tem a sua experiência nessa produção. Ela vai te colocar uma margem menor e ela vai combinar com você qual que vai ser essa margem. Então, pode acontecer que ela te dá uma margem só de 60%. Ah, mas eu colhi 65%, mas eu tinha expectativa de colher o 100%.
Não, mas você estabeleceu com ela uma margem menor. Então, pro contrato, você não teve prejuízo, o que foi que nós pactuamos na proposta, ainda que você tenha frustrado a sua expectativa. Então, tudo isso é muito importante que você tenha essa previsão na proposta, no ato da contratação do seu seguro. Isso também interfere no preço. Quanto mais próximo da sua realidade real, quer dizer, a quantidade de sacas, inclusive o valor dessas sacas, você vai projetar na proposta, quanto mais próximo da realidade, aumenta um pouquinho o custo do seguro também. Mas isso também vai da sua experiência, né, em relação à sua produção nos últimos anos, inclusive a metodologia de plantio que você aplica na região. Claudineia, quais são os principais riscos que são cobertos pelo seguro agrícola? Os principais riscos são incêndio, raio, tromba d'água, chuvas excessivas, inundação, geada, ventos frios, ventos fortes, não germinação, não emergência, né? Granizo, variações excessivas de temperatura e seca. São E as agora eu te faço, principais coberturas. agora eu te faço a pergunta ao inverso. E quais são as coberturas mais comuns que o seguro agrícola não oferece? Olha, o seguro agrícola, ele não oferece essa cobertura de atender a sua expectativa total da safra. Normalmente, os consumidores, quando querem contratar o seguro, eu quero contratar a expectativa que eu teria quando eu faço a plantação. Então, eu tenho uma expectativa de é, obter uma renda de X reais com essa plantação. Então, quando eles vão contratar, eles querem atender essa expectativa. O seguro nem sempre vai atender essa expectativa deles. Por quê? Ela vai pontuar os riscos da operação. Então, ela vai te dar um percentual que ela vai suprir os seus riscos. E nem sempre vai atender 100% dessa expectativa. Então, o que frustra muito o produtor é que, eu almejava ter uma safra de 5 milhões, eu queria receber a indenização de 5 milhões, porque ele já projeta a margem de lucro. E o seguro, ele não tem projeção de margem de lucro. Por quê? Porque ele quer restabelecer a sua condição anterior. Ele, na verdade, não vai te oferecer um lucro daquela mercadoria. Ele vai apenas permitir que você plante de novo, que você continue com suas atividades corriqueiras. Então, o seguro não visa lucro. Ele não visa proteger o produtor de que, olha, eu produzi, só que agora eu tenho uma dificuldade, porque o preço caiu. Então, eu queria que a seguradora pagasse essa diferença. A seguradora não trabalha com margem de lucro, ela trabalha apenas para restabelecer a situação anterior ao sinistro. A gente fala muito de seguro agrícola. E o seguro pecuário, ele existe? Existe sim, é possível ser comercializado. E é muito comum na nossa região também, o seguro pecuário. Ele tem por objetivo cobrir os danos diretos ou indiretos para animais destinados ao consumo e produção, que aí engloba cria, recria, engorda. Aqui a gente tem muitas vezes criação de aves, né? Na região de Rio Verde, acredito que tenha um pouco mais, tem o gado, né? Então, cobre situações que possam acontecer, fatalidades com o manejo dessa produção. O seguro agrícola, de alguma maneira, ele influencia na adoção de práticas de manejo mais eficientes e mais sustentáveis? Sim, influencia. Por quê? Quanto mais adequado o manejo para aquela cultura, menos risco a seguradora vai assumir. Por consequência, o custo do seguro fica menor. Além disso, ela também proporciona investimentos com financiamentos de equipamentos agrícolas, financiamentos para que você possa buscar novas tecnologias. Então, se a instituição bancária tem conhecimento que você tem um manejo adequado e que você consegue contratar seguros para aquela produção, você consegue, por consequência, melhores recursos, né, e meios para o pagamento desses recursos, para investir em tecnologia e buscar sempre aí, né, uma melhor produção, reduzir os riscos da produção, porque, de fato, você projeta um forte recurso naquela safra e você fica aí sujeitos a essas eventualidades
especialmente eventos climáticos. Então, é muito importante que você invista em tecnologias, e isso vai possibilitar que você tenha maior aceitação dos seguros pelas seguradoras, redução do risco, no caso, redução também por consequência do preço, e os bancos também vão te projetar maior possibilidade de financiamentos. Quando um produtor vai contratar um seguro agrícola ou pecuário, ele precisa da ajuda de um advogado? Porque os contratos eles são grandes, com muitas cláusulas e muitas vezes uma linguagem que não é tão fácil de ser entendida, de ser compreendida. Faz-se necessário a atuação de um profissional junto ao produtor para que ele possa entender melhor o que ele está assinando? Não é necessário. O que a gente orienta é que o produtor conheça o que ele está contratando. Mas não é necessário um advogado, não é requisito para a contratação do seguro. Existem profissionais habilitados, chamados corretores de seguros, que são autorizados a comercializar os produtos e muitas vezes são treinados, são capacitados para orientar o segurado no que se refere à cobertura mais adequada para a produção dele, né? Então, se ele contrata um corretor de seguros, ele teria à sua disposição já as orientações necessárias. O que a gente recomenda é que quando ele identificar junto com o seu corretor de seguros qual que é a modalidade de seguro, qual que é a cobertura mais aderente para a sua necessidade, que ele tenha muito cuidado e leia a proposta de seguro e leia também a apólice de seguro, para conhecer o que está sendo contratado e o que está sendo dado de coberturas. O que a gente vê de maiores problemáticas na esfera judicial, inclusive? Muitas vezes ele presta informações inadequadas, ou ele não presta as informações completas para a seguradora, ela precifica um risco que aparentemente não vai ser aderente à necessidade dele, e na hora que acontece um sinistro, ele entende que está segurado, porque ele contratou um seguro. Mas nem todo seguro vai cobrir todas as eventualidades. Então, é importante que ele esclareça, sane todas as dúvidas no ato da contratação. Ao ler a proposta, verifique se todas aquelas informações estão coerentes, são verdadeiras, estão aderentes à sua produção, especialmente porque a gente tem uma vedação para a contratação de seguros de primeira safra. Então, ele tem que prestar essas informações corretas para a seguradora. O tipo de cultura, quando que ele vai plantar, se ele realmente está cumprindo o zoneamento que é destinado para aquele tipo de cultura. E aí, a hora que ele presta as informações para a seguradora, assina a proposta, a seguradora vai emitir a apólice e vai destinar para ele a apólice de seguro. É muito importante que ele faça essa conferência junto com o seu corretor. Não deixe para fazer essa leitura e sanar as dúvidas no momento do sinistro. No momento do sinistro não é um momento para a gente sanar dúvidas. A gente tem que sanar dúvidas no ato da contratação, no ato que você recebe o seu contrato. Havendo necessidade, olha, eu percebi que o meu contrato não está aderente para esse risco que eu visualizei. Por exemplo, olha, aqui eu tenho um problema de incêndio, porque tem acontecido, a minha cultura tem essa eventualidade, e eu vi que meu seguro não está aderente para a cobertura de incêndio. Você pode solicitar a inclusão dessa cobertura na vigência do seu contrato de seguro. Então, você complementa a sua cobertura. Por isso que é importante fazer essa análise juntamente com um profissional habilitado e ler todo o contexto do contrato de seguro e sanar todas as suas dúvidas. Claudiné, vocês estão nas redes sociais? Quem quiser mais informações, onde é que acha vocês? Estamos sim. Aqui nós estamos na Jacó Coelho Advogados, nas redes sociais, nós temos Instagram também, temos o nosso contato e tem também a nossa página de internet, Jacó Coelho Advogados. E se tiver mais dúvidas, pode procurar para a gente. Muitíssimo obrigado. Tenho certeza que você ajudou muita gente hoje, viu? Com essas informações tão relevantes. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Eu entrevistei hoje Claudineia Santos Pereira, que é advogada, tem MBA em Gestão Jurídica de Seguros e de Resseguros pela Escola Superior Nacional de Seguros, é pós-graduada em Direito Tributário e Processo Tributário, é mestranda
em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento. E nós falamos sobre a importância do seguro agrícola para o produtor rural. Você gostou da nossa prosa? Deixa um gostei aí pra gente. Gostou? Eu tenho Gostei, foi certeza que muita tranquilo, foi um gente bate-papo gostou. mesmo, né? Bate-papo gostoso. Gente, se inscreva nesse canal. Grande abraço para vocês. Até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.